E achei interessante que eu ia falar assim, vamos começar respirando para acalmar, e de repente eu estava tudo calminho, né? Mas vamos fazer as 3 respirações para a gente acalmar nossas vibrações e que tudo que possa ser conversado aqui hoje consiga somar a nossa vida positivamente. Então, fechando os olhos e vamos respirar. Preferencialmente soltando o ar pela boca bem devagar. Bom, o tema da palestra hoje é como aprender a bondade e a empatia para melhor viver. Gigi Prado. Gigi vocês já conhecem, né? E nós vamos começar com alguns trechos do Evangelho por Emmanuel, volume 1, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. E o tema é bondade. Ao apelo do Divino Mestre, recomendando-nos sede perfeitos, evitemos a indesejável resposta da aflição. Ninguém pode trair os princípios de sequência que governam a natureza, e o tempo sempre será o patrimônio divino em cujas bênçãos alcançaremos as realizações que a vida espera de nós. Antes de cogitar da colheita, atendamos a sementeira, antecipando a construção do teto de nossa casa espiritual, no aprimoramento que nos cabe atingir. Edifiquemos os alicerces no chão de nossas possibilidades humildes, erguendo sobre eles a parede de nossa renovação, a fim de não nos perdermos em movimento vazio. Iniciemos a perfeição de amanhã com a bondade de hoje. Ninguém é tão deserdado no mundo que não possa começar com o êxito necessário. Não intentes curar o enfermo de momento para o outro. Cede-lhes algumas gotas de remédio salutar. Não busques regenerar o delinquente a rudes golpes verbais. Ajuda-o de algum modo, oferecendo-lhe algumas frases de fraternidade e compreensão. Não procures estabelecer a verdade num gesto impetuoso de esclarecimento espetacular, acreditando desfazer as ilusões de muito tempo em um só dia. Enceta a obra do reajuste moral com os teus pequeninos gestos de sinceridade à frente de todos. Esse aqui, quantas vezes a gente não cai em tentação fazendo isso, não é? Não suponhas seja possível a milagrosa transformação de alguém no caminho empedrado da crueldade ou da ignorância. Faze algo que possa servir de plantação inicial de luz no espírito que te propões reformar. E, ainda, em se tratando de nós, não julgues seja fácil converter nossa própria alma para Jesus, num instante rápido. Trazemos conosco vasto acervo de sombras e precisamos serenidade e diligência para desintegrá-las, pouco a pouco, ao preço de nossa própria submissão à lei do Senhor, que nos rege os destinos. Se realmente nos dispomos a aceitar do ensinamento do Divino Mestre, usemos a bondade em todos os momentos da vida. Bondade para com o próximo, bondade para com os ausentes, bondade com os nossos opositores, bondade para todas as criaturas que nos cercam. A bondade é a chave da simpatia e do conhecimento com que descerramos a passagem para as esferas superiores. Com ela seremos mais humanos, mais amigos e mais irmãos. Eu ia pedir novamente um momento de reflexão antes da fala da Gigi, que a gente possa pensar nessa palavra bondade. E novamente respirar e abrir nossos corações, aceitando toda a interferência, todo o amor dos amigos que estão aqui conosco e que habitam
atualmente o plano espiritual, dos amigos com mais luz que nós, que se dispõem a nos preparar, a nos intuir, a nos guiar. Gigi, então, vai começar a nossa palestra de hoje. Bom dia para todo mundo. Hoje nós vamos estudar juntos o que seria a bondade, como ser bom, como fazer esse exercício, como encontrarmos forças, atalhos, jeitos de conseguirmos ser bom. Bom no sentido de que nós precisamos entender o que é a bondade, o que é ser bom. Antes precisamos entender o que é bondade. Bondade é algo que vem de Deus, é essência divina, vem direto de Deus, porque Deus é a própria bondade. E nós, quando reencarnamos, nós esquecemos um pouco as coisas. Que isso também é uma bondade de Deus, que se nós soubéssemos tudo que fomos, tudo que fizemos, tudo que dissemos, talvez nós não gostaríamos de nossas atitudes. Então, o esquecimento na reencarnação é fruto da bondade de Deus, para que, chegando aqui na Terra, através do renascimento, como bebês, recebendo uma mãe que geralmente tem muito amor, a gente possa fazer tudo diferente daquilo que nós já fizemos. Então, a gente, quando está encarnado aqui, a gente fala assim: na próxima eu serei boa filha, serei boa mãe, serei mais tolerante, trarei mais alegria para os meus filhos, darei mais atenção para minha família, não vou trabalhar tanto. Na minha próxima encarnação, nós fazemos essas nossas promessas para a próxima, né? Não sei se vocês fazem, mas eu sempre faço essa reflexão. Eu não consigo ainda resolver essa questão, mas na próxima eu vou tentar. Ou, como diz um assim, se eu vou trocar o cabelo pelos dentes, quero dentes perfeitos, mas cabelo pode vir de qualquer jeito. É um outro assunto, porque às vezes a gente perde muito tempo e não percebemos o quanto os dentes são importantes para a gente. O que eu quero dizer é que, não sei se vocês fazem, mas é uma boa reflexão para a gente fazer. O que nós gostaríamos de mudar na gente. E para a gente mudar, fazer essa mudança na nossa vida, nós precisamos perceber o que somos, aceitar quem somos, aceitar nossas deficiências, nossas dificuldades, nossas implicâncias, nossas intolerâncias, nossos preconceitos, porque isso atrapalha a nossa caminhada no ser bom. Porque parece fácil, quando a gente é criança, ser bom. Quem conheceu Jesus na primeira infância tem sempre uma boa lembrança do que é uma boa ação, do que deve ser bom, deixar as pessoas à nossa volta felizes, contentes. Muitas vezes, dentro de casa, a própria mãe é aquela que nos dá esse exemplo. Eu conheço uma menina que conta que a mãe dela dividiu o frango assado de domingo e aí perguntava para a mãe, né? Só tem 2 coxas. E aí, com muitos filhos, todo mundo prefere a coxa. E aí iam dividindo e a mãe perguntaram para a mãe: qual a sua parte preferida do frango, mamãe? Que no frango assado não tem, mas na galinha tem, né? É a cabeça. E um dia essa criança, mais tarde, foi ajudar a mãe a cozinhar.
A mãe já não existia mais, na verdade, ela foi fazer a comida preferida da mãe e ela pegou a cabeça e ela descobriu que na cabeça tem pouca coisa, né? Então ela entendeu o quê? A bondade da mãe. Ela não deixava ninguém constrangido, escolheu um pedaço com menos carne. E todo mundo comia contente, porque todo mundo queria agradar a mãe. Se ela tivesse dito que era coxa, teriam dado as 2 coxas. Ela dizia que era a cabeça, então se ela está feliz com a cabeça. Mas o dia que foi comer a cabeça, descobriu que na cabeça não tem nada. Isso é um exemplo de bondade que nós podemos encontrar dentro de casa. Então, a função de mãe não é colocar só no mundo, que a gente tem que ser muito grato. A função da mãe também é ensinar esses pequenos gestos de bondade. Porque é a primeira coisa que a criança vai aprender é com a mãe. Então, as mulheres, principalmente, e os pais, eles precisam aprender a bondade para que seus filhos também conheçam o caminho. O mundo ali tem muita... No mundo ele tem muita guerra, tem muita demanda. A gente precisa lutar muito para conseguir estudar, para conseguir trabalhar, para casar. Todos esses nossos projetos demandam muita energia nossa e da família. Então, se a mãe começa, se os pais, a família inicial começa esse projeto em casa, a recompensa vem logo depois com a lei de causa e efeito. Porque aquilo que você dá de bom, você recebe de bom. Talvez não da mesma pessoa, mas de outra. Por quê? Porque a espiritualidade, o universo, vai trazer de volta tudo aquilo que você pensa e que você faz. E tem muita gente que é muito correto, é ético e faz coisas boas, mas dentro de si carrega um fardo, um peso. Então, quando a gente faz uma coisa boa, a gente precisa ter alegria com isso. Não de vaidade, eu fui lá fazer o bem. Não. É a alegria de estar satisfeito, de ver o sorriso no rosto do outro, de ver a dor aliviada, de ser companheiro, de ser amigo. Porque a gente vai vivendo a nossa vida e a gente não entende o que é a bondade de Deus. Eu conheço muita gente brigada com Deus. Todo dia reclama. Todo dia reclama. É uma tempestade todo dia dentro de si. Como é que alguém vai ser feliz se tem tempestade? Se só tem trovoada dentro de si? Como é que a pessoa vai ser feliz? Me pergunto. Se não vê nada de bom. A ansiedade é tão grande que só vê coisas ruins. Aí, se vira espírita, é o obsessor que é o culpado. Se vai para o psicólogo, é a mãe que é a culpada. É o pai. Mas nunca somos responsáveis por que pensamos, pelo que pensamos e por que pensamos. Por que nós passamos essa responsabilidade para outra pessoa? Por que não podemos dizer, eu estou com dor nos pés, tenho as unhas encravadas porque eu uso sapato fechado. É responsabilidade minha. Não é Deus que é ruim. Não é o mundo que é ruim. Nós precisamos saber. Outro dia uma colega minha falou que ela sente muitas dores. Ela ajuda muita gente. E ela se pergunta por que ela sente tantas dores. Ora, gente, dor física. Se você tiver 80 anos, nós teremos dores físicas. É as juntas que não funcionam, o joelho não funciona, é o ombro que não funciona. E eu tentando consolá-la, eu falei para ela, mas um atleta ele sente dor. E ele fez exercício a vida toda. E chega no final da vida, porque eu conheço amigos meus que já estão mais velhos, e mesmo com toda essa vida regrada de alimentação, de exercício, sentem dores. Essas dores, ou a gente aceita, faz o que pode fazer para diminuir, vai fazer uma fisioterapia, vai fazer uma ginástica, vai fazer pilates,
Faça o que puder fazer. Se precisa de analgésico, vai viver de analgésico. Gente, a dor na terceira idade, ou quarta, né? Que agora acho que já tem a quarta, né? Nós estamos vivendo tanto, nós vamos ter dores. Agora, eu não posso exigir a Deus que Ele tire as minhas dores porque eu fui boa, porque eu fui voluntária, porque eu distribuí cestas básicas, porque eu cuidei das crianças no hospital, porque eu fiz um projeto muito bacana. Não é assim que acontece. Se você briga com a sua dor, ela será sempre muito mais incômoda. Agora, se você aceita, puxa, eu não fiz exercício a vida toda, então meu corpo realmente, subir uma escada vai ser pesado. A pessoa fumou a vida toda, teve efizema, parou de fumar tem 30 anos, mas viveu até os 90. Fumou durante 50, parou durante 30. Você acha que a pessoa vai conseguir subir um lance de degrau com facilidade? Não, não tem mais pulmão. E isso foi quê? Responsabilidade de quem? Da indústria? Da propaganda? Não, você fumou. E aí você sabe que para subir aquele lance de escada vai ser difícil. Então não tem que reclamar com Deus e pedir um pulmão novo. Até porque isso seria milagre. Milagre não existe. Ou a gente cuida do nosso corpo para chegar aos 80 com menos dores. E se chegar com as dores, por qualquer motivo, aceita essa responsabilidade de que você não cuidou bem do seu corpo. Porque nós temos a oportunidade de mudar a nossa vida todos os dias. Se até hoje a gente não conseguiu fazer o melhor por nós mesmos, precisamos começar hoje. Hoje é um novo dia. Amanhã pertence a Deus, então começa hoje. Faz uma caminhada hoje. Faz uma coisa boa para alguém hoje. Liga para um amigo. Vai ver o que seu vizinho... O que aconteceu com seu vizinho? Ele está bem? Então, as regrinhas para a gente começar a usar a bondade é essa. É um exercício. É igual exercício para estudar, para fazer ginástica. Nós precisamos mudar a nossa cabeça e todos os nossos hábitos, a nossa rotina, para começar a pensar o bem das pessoas. Porque a bondade, ela só funciona, está ligada, junta, agarrada com o bem. Eu conheço muita gente que, por exemplo, você viu fulana? Fulana tá tão bem, né? Ah, não acho não. Quer dizer, as pessoas têm o quê? Elas sempre têm um mais, um porém. Conseguir ver algo de bom no outro é um exercício. Até porque não temos nada a ver com ninguém, né? Nesse sentido, se a pessoa é mais bruta, se a pessoa é mais gentil, se a pessoa é mais simpática, é o jeito que ela consegue ser. É o melhor que ela consegue ser, fazer. E aí a gente quer sempre a pessoa mais educada, mais fina, a gente quer receber atenção. Mas será que nós conseguimos fazer isso com todo mundo? Nós somos gentis? E para começar a fazer o bem, para usar a bondade, nós precisamos começar a ser gentil conosco e com o outro. Agora eu fico me perguntando se a gente consegue isso o tempo todo. Não. Muitas vezes nós vamos ter uma ansiedade enorme, um imprevisto, nós vamos ser rude, mas se a gente começar a observar nossas atitudes, a gente começa a mudar um pouco isso. Agora, uma coisa é ser bom, outra coisa é ser bonzinho. Porque, por exemplo, tem muita mãe, muito educador, que é bonzinho, deixa a criança fazer o que ela quer. Então, mamãe me dá o celular. A criança passa 1 hora com o celular. Os estudos ainda não estão comprovados, mas todos os estudos indicam que passar muito tempo em frente a uma tela, seja ela de computador, de televisão ou de celular,
vai trazer prejuízo ao cérebro, à rotina, à sua vida. Você quer isso para a pessoa que você colocou no mundo? Que geralmente mãe fala assim, é um amor muito grande. Mas será que é um amor muito grande deixar as crianças tanto tempo de frente de uma tela? Porque o celular ainda tem a facilidade de você usar em qualquer lugar. E aí a gente está cansado, está esgotado, quer 1 minuto de silêncio, quer tomar um café com uma amiga, e o que nós fazemos? Nós damos celular para a criança. Isso é fazer bem? Isso é ser bom? Pensem nisso. Você perde a infância daquela criança. Você tem a oportunidade de estar brincando com aquela criança, educando, se educando, porque as crianças nos educam. Porque a cada criança tem reações muito diversas uma das outras em cada situação. Eles nos ensinam muita coisa. Quem é que cria os nossos filhos? Que memórias nós estamos deixando? Que memórias nós estamos deixando? Para nós mesmos e para os nossos filhos. Eu não tive filhos, gente. Nossos filhos são toda criança que nasce. Porque esse aqui será o nosso futuro. Se eles conseguem, eles são nossos exemplos. Se eles conseguem superar e conseguir cumprir as metas que eles vêm fazer, mas eles precisam de apoio. Eles precisam de quê? Orientação. Quem é que tem essa orientação dentro de casa? Tem que ser uma mãe muita firmeza para conseguir orientar os filhos sem ser só boazinha. Porque é fácil ser bonzinho. Ah, mamãe, eu quero mais uma bola de sorvete. Aí você dá. Posso comer biscoito? Pode, vai lá. E aí a criança se torna obesa. Como é que essa criança vai viver mais tarde? Com sobrepeso, pressão arterial alta, diabetes. Isso é ser bom? Isso é ser bom? Então a gente precisa começar a perguntar se nossas atitudes trazem o bem de verdade. Porque muitas vezes é uma preguiça que nós temos, uma acomodação de não fazer melhor. Não, meu filho, hoje nós vamos comer brócolis mesmo. Brócolis é bonitinho, tem que convencer a criança a comer brócolis. Mas começa de pequeno. Porque quanto mais velho, mais difícil mudar os hábitos. Nós somos prova disso. Para a mudança de hábito, nós temos dificuldades. E aí a gente vai o quê? Vai para aquilo que aconteceu na nossa infância. A gente quer uma lei da compensação. Então, a bondade também influi da gente pensar no futuro do outro e do nosso. Nós não podemos ser seres inconsequentes que não conseguimos perceber que pequenas atitudes fazem muita diferença. E nós não percebemos isso. E às vezes você está auxiliando alguém e a pessoa não percebe nem a bênção que ela recebe. Porque nós achamos que temos direito a tudo. Mas a felicidade é uma coisa que nós precisamos conquistar. Saúde é uma coisa que nós precisamos conquistar. Deus nos dá um corpo perfeito. Por exemplo, nessa sala hoje, ninguém tem algum problema físico ou mental. E as atitudes que nós temos hoje no nosso dia a dia são coisas simples, que nós podemos mudar aos pouquinhos, todos os dias, vão refletir no nosso futuro. Mas não é o futuro só dessa encarnação. É no futuro da próxima encarnação. E nós vamos reencarnar. Ter a ilusão que nós vamos acabar essa encarnação e vamos virar anjo, não vamos ter isso. Enquanto a gente tem todos os melindres, as dificuldades, as faltas de disciplina e a falta de amor que nós temos conosco e com o outro, nós vamos reencarnar muitas vezes. E muitas vezes a pessoa vira espírita e acha que vai para o céu muito rápido. Não vai.
Você vai ter que batalhar, lutar, até você conseguir ser puro. Porque a bondade, ela precisa de um coração puro. Mas é um exercício de todos os dias. Aí essas faltas de bondade que a gente faz hoje, elas vão aparecer na nossa vida como desafios. E isso aparece na mesa de desobsessão. Quando o espírito chega e fala assim: estou muito magoado, ela foi minha mãe, mas eu nasci com um problema e ela tinha vergonha de mim. É uma pessoa ótima hoje em dia. E o espírito não está mentindo, ele está abrindo seu coração. Há quanto tempo isso aconteceu? Vocês têm ideia? Pode ter acontecido há 100 anos, há 200 anos, há 20 anos atrás. E ele está ali reclamando de uma coisa simples, da falta que ele sentiu do amor daquela mãe. Aí, às vezes, a gente tem uns filhos que não dão muita atenção para a gente. Pode ter sido isso. Isso pode ser a lei de causa e efeito na sua vida, porque você, em alguma vida, conseguiu ser desatento. Aí a gente chama aquele rapaz que está ali, aquela pessoa, de obsessor. Ele não é obsessor. Ele está fazendo o quê? Ele está reclamando. Mas ele está reclamando porque aquilo dói. Agora, se ele tivesse em condições físicas e mentais, que muita gente, esse nasceu com um problema sério, ele poderia conseguir falar isso com a mãe dele. E aí a pessoa reencarna e sente uma culpa, sente uma angústia e não sabe de onde vem. Por quê? Porque a gente quer ser melhor em alguma coisa e aí a gente não consegue. E aquela angústia vai dentro da gente, queima, arde, e a gente não consegue resolver. Às vezes é porque a gente se sente culpado por um ato que nós tomamos consciência muito tarde. Não consegui ser bom o bastante. Entende? Porque de onde vem muitas das nossas angústias? Não é dessa vida. É de atos que nós fizemos, que nós não tínhamos o conhecimento bastante e nos comportamos mal. Mal conosco mesmo, mal com o outro. Não é um pecado, não foi um assassinato, não guerreamos. São coisas simples. São coisas simples do nosso dia a dia que nós podemos ser melhor. Podemos ser um bom amigo, uma boa amiga, um bom colega. Nada de puxar o tapete do outro. Ah, mas eu vou sair prejudicado. Tentar ser justo, ser firme, porque a bondade nós precisamos ser justos também. A gente tem muitas preferências. Às vezes a gente tem preferências entre os colegas, por exemplo, vamos dizer, no trabalho, e aí a gente sempre dá mais atenção a um. Alguém pode ficar chateado. Então a gente precisa olhar em volta. Porque a gente consegue criar antipatia sem saber, sem perceber. Por quê? Porque a gente gosta mais de uma pessoa do que da outra. Mas podemos olhar para todo mundo. Podemos ser gentis com todo mundo. Mesmo que nós não gostemos tanto de todos da mesma intensidade. Então a gente precisa começar a olhar com cuidado a vida. E a vida está cada dia mais rápida, esse vai ser o desafio da gente conseguir tomar boas atitudes e conseguir olhar em volta para fazer o nosso futuro um pouco melhor. O nosso como espírito. Porque tudo que você faz hoje, ele vai ficar gravado dentro de você. Você vai morrer, vai para o céu, reencarna, isso vai ser carregado com você. Então você vai carregar isso sempre que aparecer uma situação que vai ser seu desafio. É como se o espírito estivesse falando assim para você: você já passou por essa dificuldade e você tirou nota vermelha. Você não completou. Aí no caso desse espírito que veio na mesa de desobsessão, falando da mãe,
Como é que eu fiz ele ter um pouco mais de autoestima? Eu perguntei, por que você voltou a esse assunto? Você já foi acolhido, você já foi cuidado. O que é que te trouxe de volta a essa mãe? Por que essa dor apareceu? Porque é assim que acontece. A mãe deve ter sentido alguma angústia, alguém a desafiou aqui na Terra, nós somos desafiados. Ela se sentiu culpada por alguma coisa, talvez pelos filhos que ela tem hoje, que eu não lembro quem era na ficha, não conheço. Então, não sei quantos filhos tem. Um filho deve ter desafiado e ela sentiu aquela dor de que não fez o bastante. Nossa, eu errei em alguma coisa, não fiz o bastante. Meu filho está chateado comigo. E com esse sentimento que ela teve, ela trouxe aquela vivência daquela vida e trouxe aquele espírito de volta. Eu falei assim, alguma coisa que ela pensou e você não a perdoou por causa disso e vocês voltaram a se encontrar para poder resolver essa questão. Agora, ela não tem a experiência de saber, porque ela tem um esquecimento, eu expliquei para ela. Ela está encarnada e ela tem um esquecimento. Ela não vai lembrar de você, mas ela sente arrependimento e ela deve estar tentando fazer diferente, porque o Espírito avisa. É por isso a angústia. O Espírito avisa porque a gente precisa. Se aquilo te angustia, você precisa meditar, pensar, dormir, escrever, tudo que puder fazer para você conseguir entender por que você está angustiado. E ele teve a sorte de vir à mesa. E aí eu falei para ele, mas você é um vencedor. Você escolheu, não sei por que motivo, vir com todos esses problemas. E até deu um exemplo que ele gostou. É como se a gente tivesse 90 anos, né? Um velho de 90 anos, e ele quer brincar com o neto. E ele se imagina como se tivesse 12. Então ele acha que ele vai ser goleiro e vai pular para segurar a bola. Quer dizer, o pensamento dele tem 12 anos. Ele sabe como fazer aquilo. Mas o corpo não obedece. E foi isso que aconteceu com você uma vida inteira. Você tinha um cérebro perfeito como espírito e você não tinha como dominar o seu corpo. O seu corpo não te obedecia. Então você fez uma prova dificílima, você conseguiu, completou essa prova e você agora só precisa perdoar as reações que isso provocou. Porque ter um filho com problema não é a coisa mais fácil. Muita gente vai sucumbir. E ela fez o melhor que ela pôde na época. Agora, você precisa se ver o quê? Melhorar sua autoestima, seu amor próprio. Você conseguiu vencer essa prova. De tudo isso, você foi o vencedor. Então, agora você vai se preparar para quando você reencarnar com o corpo perfeito. Porque você passou pela prova mais difícil. Não precisa estar chateado consigo mesmo. Ele ficou satisfeito com essa explicação. E com isso a gente cortou esse elo. Mas quem está encarnado, se continuar com esse pensamento, vai trazer outras coisas para ela. Então, quando a gente tem uma angústia, a gente precisa pensar por que isso me angustia. Se alguém te incomoda, pergunta-se por que essa pessoa te incomoda. Porque às vezes ela pode ser o nosso espelho. E nós temos dificuldade de olhar no espelho. Quem que vai levantar a mão para falar dos seus defeitos, de suas imperfeições? Quem é que tem coragem de dizer? Eu sou perverso. Não tem. Não tem. Nós temos a ilusão. É como se o cérebro fechasse os nossos olhos e a gente só vê que nós somos muito bons. Nós acreditamos que somos bons. Bom, gente, é só de Deus, é só Jesus. Nós precisamos desse exercício diariamente. Porque a bondade é de Deus e nós temos condições de nos ligarmos a Deus para ser bom.
Mas se nós nunca nos ligamos a Deus, se estamos sempre ocupados, se não temos o nosso momento de oração, se não temos uma boa leitura, como é que vamos nos conectar a Deus? Porque a vida está rodando. Se a gente pega o celular para responder uma mensagem no WhatsApp, tem 20. Você perde até o foco. E aí a gente precisa de quê? De firmeza. O que é uma firmeza? É você ter foco que você veio aqui para ser o melhor que você pode. Então preste atenção no que você faz. Não faça as coisas, a moda vão-se embora, como dizia antigamente. Não deixe as coisas passar. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um problema a resolver com fulano. O fulano aparece para ela do nada. Do nada. Aí a pessoa fala assim, hoje eu não posso, hoje eu não estou bem, hoje eu estou com pressa, hoje vai estragar meu dia. Não, pare 5 minutos e fale com a pessoa. Porque você está resolvendo um problema de muito tempo. Fale o que você sente. Fale que você não tem capacidade de perdoar, que você não tem capacidade de pedir perdão. Fale que você está incomodado com a situação, que ainda não conseguiu resolver, mas que vamos resolver. E vamos ver se o outro também vem com boa vontade. Paz na terra aos homens de boa vontade é isso. Agora, quando você abre o seu coração e olha nos olhos da outra pessoa, você está falando com o espírito dela, o espírito eterno. E se você estiver falando realmente aquilo que você está desejando, ele vai te ouvir. Agora, tem gente que foge do nosso olhar, já viu? Olha para baixo, olha para cima, olha para cima, olha para o celular. Agora a gente tem falado com as pessoas com o celular. Por exemplo, no meu trabalho chega 5 pessoas com celular. Elas vão ter que memória. Elas vão ter as suas próprias reminiscências de quê? De falta de amor, porque isso chega, né? De falta de esperança, de frustração, porque não teve relacionamento, gente. A pessoa que passa o tempo todo no celular, ela tem relacionamento? Mas é uma ferramenta boa. É uma excelente ferramenta, que precisamos aprender a usá-la a nosso benefício. Então, a gente precisa prestar atenção em coisas simples da vida, porque a vida tem problemas complexos, mas elas são simples. E quando chegar um problema para você que você não saiba resolver, que ele é complexo, peça a Deus para te ajudar e a resposta será simples. Seja você mesmo, conheça você e consegue olhar para a cara da pessoa e falar assim, não consigo. Me ajuda. E vocês vão conseguir resolver o que tem para a pessoa. Ou aceitar aquilo que está muito ruim na vida. Um problema na justiça, um problema de saúde. Porque todas essas emoções mal qualificadas nos trazem problema de saúde. Porque você pode ver, tem gente da mesma geração. Um tem pressão arterial, outro tem problema no rim, outro já está com neuropatia e tem um bando que ainda está bem. Se são da mesma geração, receberam um tipo de educação parecida, estudaram na mesma escola, por que as reações são tão diversas? Porque nós trazemos uma carga do passado para ser resolvida. E aí você não resolve esse melindre, essa mágoa, você vai renascer para resolver essa mágoa. E vai renascer de novo. E vai renascer de novo, até que você consegue olhar para você, eu gosto dela. Eu gosto dessa pessoa. É implicante, né? Mas eu gosto dela. Quando você consegue fazer isso, você conseguiu resolver essa questão. E se a outra pessoa não conseguiu resolver, ela vai ter mais uma chance em outra reencarnação. Mas você já resolveu aquilo. Então, se você não pode resolver conjuntamente, que muitas vezes a outra parte não nos dá chance,
resolva você a sua parte. Porque você está com Deus, todos somos filhos de Deus, precisamos andar de cabeça erguida para poder resolver as nossas questões e nos tornarmos mais puros, nos tornarmos mais sinceros, termos mais saúde e sermos gratos. A gratidão nos ajuda a ser bom. Porque quando compreendemos que nós temos bênçãos, recebemos essa bênção todos os dias, recebemos os livramentos todos os dias, a gente consegue melhorar a nossa vibração. E a nossa conexão com Deus vai sendo mais forte. Nós vamos já para a água, frutificado e o passe. E eu deixo aqui esse pensamento da gente pensar nas nossas atitudes e sabermos como seremos. Amanhã, durante os 3 dias, vocês vão lembrar disso. Depois vão esquecer, então escreve lá. Preciso pensar na bondade. O que eu vou mudar para meu benefício? Ah, mas o mundo vai se enrolar, o mundo é perverso, as pessoas são ruins, são invejosas. São. Mas nós precisamos ser isso? Nós precisamos ser isso? É isso que nós temos que perguntar. Eu preciso ser invejoso? Sentir inveja? Escreve lá, menina, mas não estou com inveja. Fulano está com a roupa tão bonita, mas queria aquela blusa para mim? Você pode ter inveja, gente. É um sentimento humano. Eu nunca soube que um cachorro tem inveja. Não, inveja é um sentimento humano. Identifique a inveja e cuide dela. Quer uma blusa bonita? Vai atrás. Quer um carro novo? Vai atrás. É sobre isso que eu estou falando. Vamos ter sentimentos ruins? Vamos lidar com pessoas esquisitas? Vamos. Não vamos compreender o que ela pensa ou as atitudes? Vamos. Mas vamos lidando e convivendo e aceitando aquilo que dá para aceitar. Aquilo que não dá, a gente diz, não gostei de sua atitude. Porque isso a gente está usando a liberdade de sermos quem somos. E isso faz com que mudemos por dentro. O nosso espírito sabe o que a gente já passou. Então ele sabe dos desafios. Se aquilo te incomoda, chega para a pessoa e fala. A gente dá um jeito de resolver isso, né? Às vezes você fala de um jeito, a gente está no trabalho, a pessoa te dá um fora, né? A pessoa chega de mau humor todo dia, a gente fica em silêncio o dia todo, porque a pessoa veio trabalhar e estava mal-humorada. O que a gente faz? Um dia senta com a pessoa no café e fala, você quando fica mal-humorada a vida toda, né? Porque isso eu também falei para um espírito outro dia. Ele olhou para mim, não queria se identificar, não queria e raiva. E aí ele me dava a situação da ficha e eu falei assim, a pessoa está plantando, semeando e ela vai comer. Então, tempestade. Uma pessoa sempre outro dia tem demanda, sempre desesperar. É o caso da filha. A pessoa vai ter muita raiva, muito. E nós não teremos nossos sonhos, todos eles realizados. A gente acha que tem direito a tudo. Nós precisamos trabalhar para tudo acontecer. E aí ele falou, e aí eu fui falando com ele, disse que você tem muita raiva. Você precisa aceitar a sua raiva. A raiva é uma coisa humana. É um sentimento simples. Você pode ter raiva por 2 minutos. Pode ter raiva por 10 minutos. Ter raiva por 1 hora já não é normal. Não é normal. Você está fora de equilíbrio. Você precisa buscar o seu equilíbrio. Quando ele está com raiva, ele fica 20 anos naquela mesma
naquele mesmo sentimento, naquele mesmo sentimento de justiça. Muitas vezes nem é justiça, é um engano dele. Fazemos isso também. A pessoa nos tratou mal porque um dia estava nervosa. Então vamos pensar nisso. Vamos pensar em mudar os nossos pensamentos e reconhecer os nossos sentimentos. Assim a gente pode fazer. É igual o ar. O ar, o alcoólatra só consegue vencer se ele reconhecer-se como alcoólatra. Se ele não se reconhecer como alcoólatra, não funciona. Então, se a gente tem inveja, tem raiva, reconhece com raiva. Escreve, fala, conversa com um amigo, com raiva por causa disso, basta. Deixa para Deus resolver isso, que você não pode resolver. E vai viver a sua vida, enche o seu coração de alegria. Pense em algo bom, que você muda a sua vibração e aquilo que você não pode resolver, vamos agora aos passos. Vamos agora agradecer a Deus, agradecer esse domingo lindo, de céu azul, de sol. O sol é o maior higienizador do planeta, da alma. Tomar um pouco de sol faz com que os nossos pensamentos, os sentimentos sejam qualificados, transmutados. Agradecer a bondade divina que nos deu a espontaneidade, nos deu visão necessária para caminhar com esperança, com boa vontade, com fé, com a cabeça erguida. Porque esse é o caminho da nossa construção, da construção da felicidade, da construção do futuro melhor para todos nós. Agradecemos a todas as equipes que aqui estiveram, a equipe dessa casa, a cada anjo da guarda de vocês. Agradecemos de todo o coração, muito amor e atenção que nos dão. Que assim seja,